Bom, não é de hoje que a inteligência artificial vem ficando cada vez mais poderosa e isso é um susto gigante, principalmente para os artistas. Porque, querendo ou não, os artistas são as pessoas que realmente vêm sendo afetadas com tudo isso. No YouTube, por exemplo, a gente sempre tem contato com algum artista porque a gente sempre precisa de uma thumbnail diferente para vídeo, criar o nosso próprio personagem, um banner para canal, inclusive até mesmo para fazer os emotes para live. Então são os artistas que fazem tudo isso. E claro, eles ganham com isso justamente porque eles estudaram por anos para conseguir fazer um bom trabalho e a partir dali começaram a fazer comissões na internet. Então eles não aprenderam isso de uma hora para outra como se fosse um passe de mágica. Eles se esforçaram e dedicaram a vida deles para isso. Mas com toda essa evolução da inteligência artificial que vem acontecendo, muitos artistas estão sendo deixados de lado. E isso aconteceu justamente porque a inteligência artificial, ela deixou tudo mais simples. Agora você só precisa ir no site, colocar uma coisa aleatória e em questão de segundos, a imagem que você queria já foi gerada. Enquanto o artista demora muito mais tempo para desenhar, adicionar detalhes da forma que você quer e tudo isso. Então é óbvio que se você for parar para comparar um ser humano com uma máquina, a máquina sempre vai ser a mais rápida. Só que ainda assim, eu não vejo graça em artes com inteligência artificial porque são artes que não têm alma, não têm uma história e muito menos um sentimento por trás. Mas muita gente pensa, foda-se a alma, eu quero isso e pronto. Mas pra inteligência artificial criar uma imagem que você deseja, ela tá literalmente roubando um artista. Porque a IA, ela não cria uma imagem totalmente do zero. Ela se alimenta do desenho de alguém. Da mesma forma que tá acontecendo agora, que ela tá clonando o estilo do estúdio Ghibli. E assim, um artista, ele tem todo um trabalho de desenvolvimento, de pensar na melhor forma de fazer as coisas e o esforço colocado ali é uma coisa imensa. Então, pra quem diz que a IA faz imagens muito melhores, cara, pelo amor de Deus, você tá ficando louco. Nessa imagem aqui, a pessoa fez uma arte de uma cozinha brasileira e aí veio um cara, ele usou inteligência artificial pra tentar melhorar a imagem e ainda teve coragem de falar que a inteligência artificial faz melhor. Na verdade, eu particularmente achei que não ficou melhor. Mas eu reparei que a IA simplesmente ignorou alguns detalhes da foto original e acabou fazendo alguma outra coisa no lugar porque ela não reconheceu o que era. Querendo ou não, a IA não é perfeita. Mas você querer comparar um trabalho feito por uma pessoa com a versão de inteligência artificial é um negócio muito bizarro de você fazer. Tanto que essa artista que fez o desenho, ela não gostou disso e disse que o cara deslegitimou o trabalho dela só pra conseguir chamar a atenção. O principal problema é que a maioria das pessoas não se preocupam em como isso é feito ou em como isso pode afetar outras pessoas. Elas acabam só pensando em consumir aquilo, afinal é uma coisa que já tá feita, então é mais fácil, né? Eu não digo isso como se eu fosse totalmente contra a inteligência artificial, até porque eu não sou, mas eu uso inteligência artificial para algumas coisas que são bem específicas, sabe? Por exemplo, quando eu quero saber de alguma coisa específica de um artigo e aí eu não quero ler tudo porque é muita coisa e eu quero saber só de um detalhezinho. Então eu pergunto no chat GPT. Se eu quero montar uma rotina específica, eu uso a IA, até porque ela vai conseguir me ajudar bastante. Ela vai conseguir organizar tudo certinho da forma que eu quero. Então, não, gente, a IA não é um monstro ou alguma coisa assim. Não é como se toda e completa IA tivesse que ser banida, mas depende muito da forma que você vai usar essa ferramenta. E a IA, nessa questão artística, é uma coisa totalmente diferente de qualquer outra inteligência artificial. Porque no exemplo de você saber algo específico ou criar uma rotina, ela tá sendo uma ferramenta para você. Mas no caso da IA na arte, ela tá ali substituindo totalmente o artista, literalmente denegrindo a essência da arte e muitas vezes se alimentando do próprio artista para conseguir chegar no mesmo resultado. Recentemente começou uma discussão no Twitter envolvendo artistas e inteligência artificial, porque muita gente tava usando inteligência artificial para participar de uma trend que transformava fotos em uma foto de anime no estilo do estúdio Ghibli. Vocês com certeza já devem ter assistido algum anime do estúdio Ghibli ou já viram alguma imagem. Então, se você é um fã, você sabe que os traços usados, eles são tão únicos que se você vê uma imagem bem parecida, você já vai lembrar do estúdio Ghibli. Porém, acabaram fazendo um filtro do estúdio Ghibli para inteligência artificial.
Ou seja, a inteligência artificial ficou analisando os traços do Estúdio Ghibli, ficou analisando as cores, analisou tudo. E a partir daí, eles lançaram pra todo mundo usar esse filtro. E um fato é que o próprio Hayao Miyazaki, o cofundador e diretor do Estúdio Ghibli, ele disse que é totalmente contra o uso de inteligência artificial. Ou seja, mesmo que eles tivessem pedido permissão, eu imagino que ele simplesmente não aceitaria. Até porque ele dedicou a vida dele pra fazer isso, ele nunca sexualizou o corpo de nenhuma mulher nos filmes dele, e aí agora as pessoas estão usando esse filtro pra sexualização e alguns outros fins absurdos. Então assim, é realmente uma grande falta de respeito com o cara e com o trabalho dele. Inclusive, não foi só o diretor do Estúdio Ghibli que foi contra a inteligência artificial. Várias outras pessoas não gostam da ideia, inclusive a Fedubs, que é uma dubladora muito famosa. Ela é contra justamente porque a forma que a inteligência artificial vem sendo usada, muitas das vezes é de forma imprópria, criando imagens mais 18 a partir de foto de outras pessoas. Infelizmente, a Fedubs foi uma das vítimas desse uso indevido mais 18 da IA, tanto que ela ficou muito brava no meio de toda essa discussão que tava rolando e acabou postando no Twitter mandando todo mundo que usa IA e tomar no cu. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E aí, nisso, as pessoas ficaram bravas, né? Porque foi muito do nada. E ela nem explicou motivo nem nada. Então, simplesmente começaram a atacar a Fedubs de todas as maneiras possíveis. Pelo que eu entendi, ela acabou ficando tão brava desse jeito porque já tinham pego fotos dela que ela postou no Instagram, colocaram na inteligência artificial pra ela ficar sem roupa e depois começaram a divulgar por aí, sabe? Então, realmente, gente, é um negócio assim que não deveria acontecer com ela e nem com ninguém. Tanto que ela fez uma live totalmente indignada reclamando disso. Sou contra IA, você. Tá bom que você não é contra, parabéns pra você, mas você não é a pessoa que fica recebendo DM, recebendo link de grupinho de várias mulheres com IA deixando a gente pelada. Então, para de animar, não é você, porra. Não é você que recebe quase todos os dias links de grupo, link de site, de uma imagem sua que você postou no Instagram e você nua por causa de uma IA. Além de toda essa treta também ter ocasionado que a Fedubs, ela tinha uma foto junto com o Ovirto, e como já estavam atacando a Fedubs por vários motivos, no fim acabou sobrando pro Ovirto também, que não tinha nada a ver com a história, aonde um cara disse que se o Ovirto fosse da escola dele, ele ia apanhar todo dia, que ia espancar ele, chamou ele de suíno, de gordo, de miserável, cara, todo tipo de coisa possível. E é incrível ver como uma pessoa tão desocupada tem a capacidade e a coragem de sair por aí xingando os outros de graça. Não me espanta mais ter esse tipo de gente por aí, porque gente podre é o que mais tem, principalmente aqui na internet, porque pelas pessoas estarem atrás de um computador ou de um celular, elas acham que elas podem falar o que elas bem entenderem, que nada vai acontecer. Mas pode ter certeza que um dia essas pessoas vão perceber o quanto que elas são frustradas e por isso que elas são desse jeito aí, né? Mas voltando pro assunto de filtro de inteligência artificial, um dos problemas também na minha visão é que a maioria das pessoas acham que esse filtro é como qualquer outro filtro do Instagram, sabe? Elas não percebem que essa máquina teve que roubar todos os trejeitos do Estúdio Ghibli só pra conseguir fazer aquilo que você tá vendo. Cara, você tem noção que ela literalmente roubou artistas reais? Eu acho mais que justo ter um pagamento ali para os criadores das obras que estão sendo usadas para treinar a IA, porque essas empresas que não criaram nada disso, elas ficam lucrando em cima das outras pessoas, como se, cara, eles não estão nem aí. Tanto que, aparentemente, o CEO da OpenAI, ele também não tá ligando muito pra isso, porque ele mesmo fez uma foto dele com o filtro do Estúdio Ghibli e colocou lá no Twitter dele. Apesar de toda essa complicação, as pessoas da internet gostaram tanto desse filtro que isso acabou virando uma trend. Então, todo mundo tava ali usando o filtro pra testar como iria ficar, e nisso, muitos artistas começaram a dizer que isso não era correto, que não era legal, e decidiram que eles iriam criar a sua própria trend, aonde todos os artistas estavam postando as artes que eles mesmos fizeram sem ter nenhuma ajuda de inteligência artificial. E eu não posso deixar de comentar que eu amo essas trends de arte que saem, porque cada pessoa tem o seu próprio jeitinho único de desenhar e assim, é lindo de ver o quanto as pessoas são boas nisso e elas se dedicam pra fazer um bom trabalho. Todos os desenhos que eu vi lá estão perfeitos, sinceramente. Mas por conta das duas trends, o público acabou ficando
ficando bem dividido. E aí, de um lado, tinha muita gente que apoiava o uso de inteligência artificial em artes, e do outro lado, eram pessoas que são contra isso. E aí, começaram as reclamações. Como no caso desse cara, o Engeek. Tô vendo que a bolha dos artistas estão começando a incomodar todo mundo aqui nessa plataforma por conta de IA. Eu entendo a luta deles e a preocupação com o futuro, porém a melhor forma é patrulhar todo mundo que usa IA até na hora de se divertir com um filtro. O resultado é sempre o mesmo. Uma minoria barulhenta vai manchar a imagem de todos da bolha ao ponto de criar uma antipatia enorme. Parabéns. Eu não acho que os artistas estejam patrulhando a diversão de ninguém, porque eles só querem garantir que a inteligência artificial não seja usada de um jeito que desvalorize ou prejudique o trabalho deles. Imagina que você tem uma casa que levou anos pra construir, cheia ali de valor sentimental, e agora, de repente, outras pessoas decidem tomar essa casa de você, sem reconhecer o seu esforço. É exatamente isso que os artistas temem. Eles verem a sua arte sendo usada sem crédito, sem reconhecimento. Eles só estão tentando mostrar que eles ainda estão aqui e que o seu trabalho importa. Porque quem desenha acredita na arte, acredita na criatividade. E a inteligência artificial simplesmente vai contra tudo isso, porque ela não cria uma imagem do zero, ela não inventa nada novo. O que ela faz é só replicar padrões e juntar dados que já existem para formar algo, entre aspas, novo. Eu não tô dizendo aqui que você não pode usar inteligência artificial uma vez na sua vida para participar de uma trend. Afinal, é o que as pessoas dizem, né? Ninguém vai querer pagar R$40 só para brincar com filtro. Então eu entendo perfeitamente essa questão. E se você tá usando o filtro só para mostrar uma foto estilo Estúdio Ghibli para um amigo seu, para sua namorada ou família, algo assim, não importa. Até porque você não vai usar a foto para nada além da sua diversão naquele momento. Mas eu acho que a existência desse filtro já é um problema em si. E nessa questão não é culpa do usuário que tá usando, mas a culpa é da empresa por ter disponibilizado esse filtro sem nem ao menos ter entrado em contato com o Estúdio Ghibli. E cara, eu acho muito bizarro como tem pessoas que ainda dizem que usar IA é melhor porque não tem que pagar caro com comissão de artista. Cara, não é possível. Com 30, 40 reais você já vai conseguir pagar uma arte e ela vai ficar linda. Esse meu personagem que eu uso foi esse valor. Eu encomendei da forma que eu queria, eu passei referências e ela fez esse desenho incrível por um valor muito acessível. E se mesmo assim você acha que 30 reais é caro, tem vários outros artistas que desenham muito bem e eles cobram mais barato. É só você procurar se a sua ideia é usar para algum projeto. Só que assim, tem muita gente que não faz nem questão de procurar e já sai por aí reclamando, falando que é caro, sendo que é uma coisa tão simples, cara. Procura que você vai achar. E tem outras coisinhas que eu ainda vou chegar lá. Tem muita gente que é extremamente cara de pau e aproveita da inteligência artificial para tentar fazer outras pessoas de besta, vendendo uma imagem que nem sequer foi ela que fez. Teve uma mulher aí que ela usou inteligência artificial para criar imagens e ela foi vender os quadros no shopping, como se fosse uma obra feita por ela. Cara, é simplesmente surreal a forma que algumas pessoas tentam tirar vantagem disso, né? E pior ainda, ela ainda queria cobrar R$2.000 por cada um desses quadros. Vocês estão entendendo como que a palavra arte tá sendo denegrida pela inteligência artificial? Você acha mesmo justo uma pessoa que passou um segundo pra chegar nesse resultado vender isso por R$2.000? Enquanto do outro lado tem um artista que passa dias desenhando, cobrando R$30 e o pessoal ainda fala que é caro, ou humilha falando que os preços são abusivos. E essa moça ainda teve coragem de dizer: artista de verdade não pode ter medo da tecnologia substituir o seu trabalho, e sim usar ela ao seu favor. Ela tenta justificar e normalizar isso, mas cara, isso nunca vai ser normal. Se ela pelo menos tivesse deixado escrito em algum lugar que ela tinha usado IA, até que tava tudo bem, pelo menos ela avisou, né? Só que não foi isso que aconteceu, gente. Ela usou inteligência artificial e ainda fez a assinatura em cima para fingir que ela que tinha feito. Mas voltando à situação do Estúdio Ghibli, uma coisa que muita gente tava falando era que esse filtro do Ghibli, ele foi feito por IA, mas poderia ser considerado um tipo de plágio. Isso porque eles simplesmente fizeram um filtro sem ter a permissão do Estúdio Ghibli, e eles lançaram como se fosse algo novo. Na minha visão, isso parece mais um plágio disfarçado de evolução, porque você tá, digamos que, replicando o estilo e a estética da obra de outra pessoa. Ou talvez
talvez isso também seja muito mais uma questão de ética, porque, sim, a tecnologia realmente evolui. A gente sabe que a IA vai ficando cada vez mais inteligente, só que nesse caso, essa evolução não é uma desculpa para você se apropriar da criação de outra pessoa. Hoje foi o Estúdio Ghibli, mas amanhã pode ser um artista pequeno que não é conhecido, que teve o seu trabalho colocado na IA. E a partir daí, criaram um filtro com o seu estilo, e aí adivinha, ele não recebe nada, muito menos é acreditado pelo trabalho que ele teve. Olha só que grande merda. Eu entendo todos os lados, mas eu acho que deveria ter uma regularização. Alguma coisa tem que ser feita, porque você não pode patentear um estilo de arte igual acontece nos jogos com as suas mecânicas. A Nintendo processa geral que usa algo deles, mas o Estúdio Ghibli, ele não pode fazer nada, só aceitar, sabe? Enquanto isso, o trabalho de milhares de pessoas estão sendo roubadas para alimentar a inteligência artificial. E é questão de tempo até essas pessoas serem demitidas, porque a indústria, ela vai preferir demitir todo mundo e só usar inteligência artificial. Não seria certo eu chegar aqui e falar pra vocês que a IA é uma bênção ou que a IA é horrível, porque ela tem pontos positivos e também tem pontos negativos. Mas, em geral, é muito triste a forma que muitos não pensam no próximo e só pensam no bem-estar deles mesmos. Mas eu tô muito curiosa pra saber o que vocês acham dessa treta toda. Muita gente vai concordar comigo e muita gente vai discordar. Então, comenta o que você pensa, que eu quero muito saber o seu ponto de vista nessa situação toda. E, enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.